Olá, gente, tudo bem? Segunda-feira, 24 de outubro, 3 horas 9 minutos. Olha, não sei se o Elias Jabbour teve algum problema, né? Não, aqui, ó, o pessoal está dizendo assim, ó, Julimum está dizendo, Elias esqueceu da live. Nós falamos 2, 3 vezes hoje de manhã, estou tentando contato com ele, pode ser que ele chegue daqui a pouquinho. Já mandei mensagens aqui no WhatsApp, mas enquanto isso a gente vai batendo papo. Vamos batendo papo sobre a questão do Roberto Jefferson, de repente vocês vão me contando as novidades, aí depois eu mudo o título e mudo a thumb desse vídeo, né? Bom, a gente vai falar sobre o livro do Marcos Veloso está dizendo aqui, ó, o Elias Jabbour está com Pepe Escobar a caminho da China para entrevistar o Xi Jinping. Será? Não sei. Bom, o Elias está avisado, está aguardando, vamos ver o que acontece aqui. Mas eu tinha até preparado uma surpresa para o Elias. Não sei se vocês sabem, mas o Elias também ele é autista, né? E ele publicou uma sequência no Twitter algum tempo atrás falando sobre a experiência dele com o autismo. E eu me lembro que a semana passada eu acho que eu estava batendo um papo com o Elias e o João Pedro me falou que queria muito falar com o Elias também sobre as potencialidades dos autistas, né? E ele queria participar dessa entrevista sobre a China. Por quê? Porque tem uma ponte na China que está sendo construída pelos chineses, né? O João Pedro estava previsto para entrar aqui no final desta transmissão, mas eu vou bater um papo com o João, vou trazer o João aqui. Quando o Elias chegar, se chegar, né? A gente bate um papo com ele e volta para a conversa com o João também. João Pedro, nosso grande desenhista, tudo bem? Você está bem? Tô bem, graças a Deus, estamos aqui na luta sempre. Estamos sempre aqui na luta. Ô, João, você mudou seu visual, seu fundo agora você tem um chroma. Como é que você faz para ter esse desenho aí de fundo? É assim, Léo, eu abaixo ali um aplicativo ali chamado Split, uma coisa assim que você pode colocar a foto das que você quiser. XSplit, acho que o nome é isso aí, de uma coisa que eu abaixei aqui, eu uso para colocar essa foto aí dessas duas pessoas aí que falou comigo. Essa daqui, essa mulher aqui, é aquela senadora que falou comigo, e aqui no lado é o Dian Costa, que é meu amigo jornalista da CNN americana. E a Amy Klobuchar, né? João, o que você achou desse caso antes do Elias chegar? Vamos aguardar um pouquinho. O que você achou desse caso do Roberto Jefferson, do cara jogar granada em polícia, atirar na polícia? Como é que você viu esse episódio? Eu vi isso como um absurdo. Eu achei absurdo isso aí, o Roberto Jefferson ter feito isso aí. Que quem faz isso na vida com a polícia é bandido, que eu sei quem faz isso na vida. E ele se deu muito mal, ele. Hoje ele voltou pra prisão, ele. Depois daquele tempo, eu me lembro que ele foi preso lá no ano passado. Depois que ele ficava postando aquelas coisas na internet com armas, naquela coisa pro povo, para as pessoas. Aí ele foi preso, ele, no dia que eu me lembro, até hoje. E eu achei isso um Não, absurdo. você acha que esse caso vai ajudar o ex-presidente Lula a se eleger? Eu acho que isso vai ajudar o Lula, porque isso aí vai atrapalhar muito a campanha do Bolsonaro, que eu acredito, vai atrapalhar muito a campanha dele, que eu acredito. O Bolsonaro está perdido, né? Ele não sabe o que falar sobre o Roberto Jefferson, né? Deixa eu mandar A Rosa Maria está mandando um abraço para você aqui, João, dizendo parabéns, João, pela sua sensibilidade. Ô, João, aí na Bahia tem uma ponte que está sendo construída pelos chineses, né? Eu comecei a pesquisar isso agora e eu vi que aqui na Bahia, quem vai ajudar a fazer essa ponte, que entre Salvador e Itaparica, vai ser uma empresa chinesa. Eu vi isso num vídeo ali no YouTube falando sobre isso, que eu vi. É a ponte para Itaparica, né? A ponte Salvador e Itaparica. Ilha de Itaparica, por aqui, pela Salvador e Ilha de Itaparica. Entendi. Ô, João, e falando sobre a Bahia, o Jerônimo vai ganhar a eleição? Eu tô com fé e acredito que Jerônimo vai ganhar sim. Eu tô vendo as pesquisas aí dos últimos dias, ele tá crescendo ele. Eu vi uma pesquisa que ele tá com 54% dos votos e a Semineto só 44 ou 46 alguma coisa parece, que eu me lembro. E eu acredito que ele vai ganhar. Inclusive, Léo, semana passada, não sei se você viu, ele falou que se ganhar, vai precisar de mim para ajudá-lo a cuidar dos autistas. Isso é muito importante que ele falou. Eu vou trabalhar com ele se ele ganhar, em nome de Jesus que eu vou. Vou até me preparar para isso. Então, é interessante isso, João. Eu vi que ele fez uma. Ele foi para Valença, né? Ele teve em Valença, te chamou no palco. Conta pra gente como é que foi. Foi maravilhoso. Eu tirei foto com ele ali na hora que ele estava ali tirando foto com as pessoas e eu participei da caminhada dele lá em Valença.
Foi legal. Inclusive, até fica lá em cima, lá naquela coisa daquele caminhão, aquela coisa que a pessoa vai lá em cima lá, faz as pessoas assim. É legal que foi. É, me No trilho. conta, me conta o que você espera? Você imagina trabalhar com ele no governo da Bahia mesmo? Quer dizer, uma espécie de secretaria para os autistas? Eu não sei disso muito ainda, mas eu tô aí parecendo que é, porque ele falou que quer que eu ajude ele nessa coisa dos autistas que ele quer que eu ajude ele. Aí, se ele quiser, eu vou ajudar ele com muita alegria e honra que eu vou. Ele que tá falando que vai fazer o governo da inclusão aqui na Bahia, que ele vai fazer. Hoje, João, eu estava passeando aqui pela cidade de Cotia, que é onde eu moro, né? E eu achei muito legal. A prefeitura de Cotia fez um. Eu não conheço o prefeito, não estou aqui fazendo propaganda do prefeito, não. Mas tinha. Eu até pena que eu não tirei uma foto. Tinha um outdoor sobre autismo, né? Dizendo que os autistas. Era uma propaganda da prefeitura pedindo respeito pelo estudante autista, que eles têm todo o potencial de alcançar os seus sonhos, né? Mas que muitas vezes as pessoas não compreendem os autistas. Achei legal a prefeitura de Cotia fazer isso. Legal, Léo. Legal. Eu sempre falo uma coisa: o autismo não impede nada da pessoa fazer o que ela quer e sonha. Eu falo isso para muita gente, que eu falo isso para muita gente. Eu que agora nesse tempo realizei tantos sonhos meus que eu realizei. Tantos sonhos meus, graças a Deus. Eu nunca desisto dos meus sonhos, nunca desisto. Como é que está sendo a aula, como é que está sendo estudar inglês para você, João? Tá sendo muito legal. Eu tô estudando aqui com uma professora aqui que tá me ajudando aqui, que me dando assim umas coisas para entender tudo direito e sendo legal, Léo. Porque, Léo, é bom aprender inglês, porque vai chegar uma hora que eu vou ser convidado para alguma coisa importante em outro lugar do mundo. Eu que nos últimos meses falei e fiz amizade com quase 10 pessoas famosas de outro país que é lá dos Estados Unidos que eu fiz. E eu tô cada dia indo mais longe. Aí pode chegar uma hora que alguém desse lugar deve me convidar para alguma coisa séria, importante. E eu vou longe. O meu trabalho e minha luta. Com certeza. E, ô João, você está fazendo aula de inglês todo dia, toda semana? Como é que é? Qual é o ritmo? Quase toda semana assim, amanhã mesmo, parece que vai ter amanhã aqui a aula amanhã. É de terça, de vez em quando assim, quarta e quinta, de vez em quando até sexta tem. Quando a professora está ocupada, ela que não tem alguns dias, mas toda semana quase tem. É aula particular? Eu acho que é particular, não sei se fica não, só sei que é aula aqui Mas pela é só você? É só internet. você? É só para você? É só para mim. Ah, então é particular. É. E é o Rafinha que está te ajudando ainda? Ele que tá pagando o meu curso de inglês, o Rafinha Bastos. Ele que tá pagando o meu curso de inglês com essa minha professora. Ele que tá pagando. Legal, né? É, legal. Muito legal isso. Ô, João, me fala mais aí, quer dizer, me fala mais da Bahia, da eleição. Aí é todo mundo. Saiu uma pesquisa hoje vai ter uma pesquisa do IPEC presidencial, mas eu estava vendo um número de manhã, parece que o desempenho do Lula na Bahia está muito bom. Que o Lula tem 72% dos votos da Bahia, ou seja, de cada 10 pessoas, 7 ou mais são apoiadores do Lula. Aí é todo mundo Lula na Bahia, ou quase todo mundo? Quase todo mundo, que eu sei que aqui na Bahia, a maioria do povo aqui em Salvador e na Bahia, a maioria do povo aqui é Lula. Lula que teve quase 70% quase assim dos votos que ele teve. O povo aqui ama ele, que eu sei de uma coisa. Aqui na Bahia, Bolsonaro não se cria aqui, não. Como fala o meu amigo ali na internet, um amigo meu que fala isso. E eu sei que Olha, eu aqui Lula é sabia bem que ele ia forte. chegar. O pessoal estava achando que o Elias ia furar, o Elias está aqui na sala de espera. Então, eu vou trazer o Elias, a gente fala um pouco com ele, aí depois eu vou te botar na sala de espera de novo, você volta no final, beleza? Beleza, eu nem sabia que ele era autista, nem sabia. Então ele vai te falar agora sobre isso. Boa tarde, Elias Jabur, tudo bem? Tudo, perdão, cara. Perdão pelo atraso aí, mas a gente tá aqui estamos aqui de Não, novo. mas o João aqui estava segurando a onda no seu lugar, cara. Pô, o Você João, não cara, estava, você não tava. Você conhece o João Pedro das redes sociais, né, Elias? conheço. Uma grande figura. Ô Elias, antes da gente começar a falar sobre China, eu queria te pedir para falar. Foi muito tocante um post que você fez sobre o autismo. Eu até queria resgatar ele aqui para botar na tela, mas eu queria que você contasse para o público como é que é a sua experiência, como é que foi para você se descobrir autista e por que você fez aquele depoimento, né? Eu fui, foi uma descoberta tardia foi por causa do meu filho que eu descobri, né? Meu filho, ele
passou por alguns problemas de saúde um ano atrás, um ano e pouco atrás, e nós fomos fazer uma série de exames nele. E o médico e a médica, na época, não me lembro bem disso, para que eu fizesse também alguns exames para poder achar algumas explicações, né? E no meio desse processo descobri que eu era autista, né? Em grau leve, Asperger, alguma coisa assim, né? Para mim foi uma descoberta que foi libertadora sobre 2 pontos de vista. O primeiro, explica muita coisa do meu comportamento, do meu jeito de ser, que eu não tinha explicação, né? Ou seja, eu tenho as minhas chamadas esquisitices, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade muitas vezes, pode até parecer que não, mas conviver comigo tem alguma dificuldade de convivência e alguma dificuldade de filtro às redes sociais às vezes, né? E também é uma questão que eu tenho foi o motivo de eu falar isso, foi porque eu participo de debates públicos na internet e geralmente as pessoas usam contra mim o fato de eu falar gaguejando, de eu ter dificuldade de fala muitas vezes. E eu só descobri que eu me lembro, assim, hoje, com muita clareza, que com 5 anos de idade, eu não conseguia formular uma frase direito, não conseguia formular uma frase direito, em que eu não gaguejasse, ou quando tivesse uma palavra bem errada, né? E somente com 6 anos de idade comecei a falar normal, né? Mas até então era difícil para mim. E segundo o neuro, né? Um dos meus resquícios para do meu autismo é a minha dificuldade de falar em público, e gaguejar mesmo, né? Então, eu, por exemplo, para poder dar uma aula, que é uma coisa que é a minha profissão, eu tenho que me preparar para isso, é uma dificuldade muito grande. Eu, para falar na internet com você agora, por exemplo, parece que não é, mas é um preparo muito grande. Eu tenho que, né? Para mim não é fácil, ou seja, não é tranquilo isso, né? Eu tenho essa dificuldade de fala, né? Porque às vezes é imperceptível, às vezes é mais perceptível, né? Mas na medida que as pessoas começaram a usar isso muito contra mim, eu acabei transformando isso público, né? Sabe? Que legal, foi muito interessante. Legal você fazer esse depoimento aqui, Elias. E o João, né? O João, assim, tá com a gente há muito tempo e ele vive falando, quer dizer, ó, o autista, ele tem o potencial de alcançar todos os seus sonhos. Diga, João, manda uma palavra aí para o Elias sobre a questão do autismo antes da gente entrar no tema da China. Muito bom, Elias. Gostei desse depoimento seu. Gostei. Eu sempre falo que o autismo não impede de nada da pessoa fazer o que ela quer e sonha. Eu que nesse tempo de pandemia me tornei um autista tão importante que me tornei nesse tempo. Eu hoje estou cada dia crescendo, estou indo cada dia mais longe. Eu não sei se você viu, nos últimos meses, eu falei na internet, fiz amizade com quase 10 pessoas famosas lá dos Estados Unidos. Aqui são 2 delas aqui atrás de mim, que é um jornalista e uma senadora. E eu juro a Deus que eu vou ajudar muitos autistas a saber onde é aqui na minha Bahia, porque o candidato a governador aqui da minha Bahia, o Jerônimo, falou que se ganhar, ele quer que eu ajude ele a cuidar dos autistas. Vai ser muito legal isso. Eu vou muito representar os autistas da minha Bahia que eu amo. Eu vou representar e vou ajudar muitos autistas em nome de Jesus que eu vou. Elias, é muito legal, eu já te passo, porque o João, ele realmente conquistou o espaço dele aqui na internet, nas redes, né? E ele vai furando mesmo, ele vai entrando e fazendo e conquistando e falando com as pessoas, se tornou uma pessoa próxima do Jerônimo, né, que pode se tornar governador da Bahia. Então, acho que era importante esse depoimento dele. Diga, Elias. Mas acho que aí que tá, uma das características que eu descobri do autismo também é um pouco essa, né? Porque nós, por exemplo, nós não enxergamos muitas vezes barreiras que um ser humano normal consegue enxergar, né? Então isso faz com que nós, por exemplo, enfrentemos por exemplo, um debate público ou algumas barreiras como, por exemplo, chegar no Jerônimo, por exemplo, chegar próximo de ser de algumas pessoas públicas, assim, que para nós não temos muitas... alguns casos tem essa dificuldade de aparecer, por causa até da falta de filtro, às vezes, né? Então, o fato de nós sermos mais espontâneos do que o normal também nos ajuda muito nessa caminhada, né? Ou seja, ficava vendo um pouco de um carisma, alguma coisa que fica no ar assim, e que atrai coisa boa para muita coisa ruim, claro, mas também muita coisa boa, né? E o João, pelo que eu percebo nas redes sociais e também aqui, ele é uma figura que carrega, que traz para si assim, muita coisa boa, né? E transmite muito isso, né? Exatamente. Ô, João, deixa eu agora fazer o seguinte, quer dizer, a gente tinha combinado, né? Você estava na sala de espera, eu vou bater um papo com o Elias sobre China, e aí você acompanha e volta trazendo as suas perguntas, beleza?
Beleza, meus amigos. Vamos aí, meus amigos, conversar. Vamos aí na live, meus amigos que eu Mas amo. fique escutando. Vou Obrigado, ficar João. Valeu. escutando. Abraço. O João é grande figura, cara. Ele é muito legal, Percebi. né? Eu conheci ele aqui em São Paulo, ele veio com a mãe dele, realmente é um cara especial. Elias, bom, obrigado. Quer dizer, enfim, acontece atraso, acontece nada de grave. Estamos aqui, temos aí uns 40 minutos para a gente bater um papo. Primeira coisa, te dar os parabéns, né? Quer dizer, você recebeu um prêmio espetacular. Eu vou botar o seu livro na tela e eu sei que você ficou muito emocionado com esse prêmio. Você compartilhou com várias pessoas, né? Muitas pessoas que te apoiam, te apoiaram. O prêmio foi dedicado a esse livro, China, o Socialismo do Século XXI. Fala para a gente sobre esse prêmio, Elias, por favor. Eu sempre tenho dito, né, que não caiu a ficha ainda desse prêmio, né? Então, sempre... Porque você está concorrendo com outras 200 pessoas, né? De uma pessoa por país, né? E você nunca vai imaginar que o teu livro vai ser escolhido para ser o vencedor, né? E no final das contas, recebo um e-mail de que organiza o evento, né? E fala, olha, você foi o vencedor do prêmio e tal, espere um tempo até que nós organizemos a forma como você vai receber esse prêmio. Foi uma das maiores emoções da minha vida, porque envolve um trabalho de 26 anos, né? Eu comecei a estudar a China muito antes disso aí virar moda como é hoje, né? Desde 96 eu tenho artigos publicados sobre a China, desde a minha iniciação científica, e tenho artigos publicados, né? De um tempo para cá surgiram pessoas na minha vida, eu faço um agradecimento público a você, Leonardo, que abriram as portas da internet, por exemplo, para nós podermos falar das nossas ideias, é o caso do Brasil 247, né? Que certamente vai ser lembrado na hora que eu receber esse prêmio, de ter sido um dos meios pelos quais as minhas opiniões chegam a muitas pessoas, né? Então, aproveito para te agradecer pessoalmente por isso daí, né? Pela sua generosidade de permitir que as nossas ideias circulem por aqui, né? A gente aqui agradece pelo fato de você estar aqui, na verdade, né? Quer dizer, o nosso papel é circular as ideias, e você realmente é um grande intelectual brasileiro, para a gente é uma honra. E é uma vitória que não é pessoal, acho que é uma vitória do Brasil, evidentemente, é uma vitória do marxismo brasileiro, porque não é um livro que pega uma teoria importada e aplica na China, não, foi um livro que eu escrevi com um italiano, que é meu parceiraço, e nós decidimos construir uma visão da China a partir das ideias do Inácio Rangel, que é um economista brasileiro, e uma vitória da Universidade Pública Brasileira, ou seja, eu sou formado pela USP, fiz mestrado e doutorado e sou professor da UERJ. E eu faço ciência hoje em condições muito piores do que faz qualquer um dos concorrentes que eu tive durante esse processo desse prêmio. Minhas condições hoje são muito pequenas para fazer ciência, muito difícil fazer ciência no Brasil. E é evidente que a minha companheira também conta, porque ela que é uma pessoa que, muito do que eu sou hoje, assim, da minha capacidade até de autopercepção por conta do autismo, é ela que me ajuda muito, né? Enfim, e é isso, cara. É uma emoção que ainda não caiu a ficha. É muito grande, porque é o maior prêmio chinês para o estrangeiro, né? E que é no nosso colo, né? Então, algum mérito existe, né? Não, existe muito mérito, né? Na verdade, o livro, então, na verdade, debate o socialismo chinês do século XXI. E a gente, né, Elias, acabou de acompanhar muito de perto, inclusive com um correspondente lá na China, né, o Congresso do Partido Comunista Chinês, né? Eu queria te pedir para falar qual é o balanço que você faz desse Congresso. O Xi Jinping sai dele com o terceiro mandato. Evidentemente que o Ocidente critica, é autocracia, falam em ditadura, etc. e tal, mas os chineses aparentemente estão satisfeitos. Então, te peço para fazer a sua primeira avaliação sobre o Congresso. Acho que primeiro que o Brasil 247 teve a melhor cobertura da internet brasileira. Só para informar, uma opinião minha, de quem entende um pouquinho do assunto, o Brasil 247 foi a melhor cobertura do Congresso do Partido Comunista da China da internet brasileira. Tá? Então, que fique registrado isso, tá? E o segundo ponto que eu queria trazer é o seguinte. Primeiro que o processo ali não é qualquer coisa. São 90 milhões de pessoas que são chamadas a discutirem, são 90 milhões de membros do Partido Comunista, as teses levantadas pelo Comitê Central do Partido Comunista para os próximos 5 anos. Essas teses, elas são avaliadas por esses 90 milhões de pessoas, elas são alteradas durante o processo congressual, com o Congresso, que é um processo com mais de 3 meses de duração, aquilo ali que nós vimos durante uma semana. É o ato final do Congresso, porque o processo é muito anterior àquilo. O informe inicial do Xi Jinping já é uma síntese
do que foi recolhido da tese original, mas as emendas das bases do partido que chegaram naquilo ali, né? Ou seja, nunca chega o texto original escrito, ou seja, o que significa que é um processo de um exercício de democracia interna de um partido que tem como uma das características e o que diferencia da União Soviética, o quê? Não é um partido monolítico, ou seja, é um partido leninista, mas que existe uma ampla liberdade de opinião dentro do partido. É por isso que as pessoas confundem muito, quando se fala das facções, ou se fala disso, ou se fala daquilo, né? E que levou, por exemplo, aquela história do Rudental ter retirado do Congresso e tal, tudo aquilo ali, né? Que a gente pode falar depois. Mas a avaliação que eu faço é de consolidação, não do poder do Xi Jinping em si, porque eu acho que isso é muito pouco isso daí, né? Eu acho que a consolidação de uma virada histórica que a China dá em 10 anos, né? Que a transformou no que ela é hoje e que vai, vamos dizer assim, capacitar o país e dar legitimidade para os desafios que estão aí postos para eles, né? Eu coloco pelo menos 2 desafios. A questão interna chinesa, que envolve a chamada construção da prosperidade comum, o que demanda a construção de um sólido estado de bem-estar social chinês. Isso não cai do céu, isso é um processo que é complexo, né? E o desafio externo de enfrentar o bullying que ela sofre tecnológico, que não a permite ter acesso às infraestruturas dos semicondutores e da plataforma 5G, né? Acho que esse talvez seja o grande nó externo da economia chinesa, né? E o grande desafio chinês da atualidade, que é enfrentar esse mundo hostil esse mundo, né? Esse ocidente, entre aspas, né? Esses 12 países que se declaram donos do mundo, a hostilidade deles ao crescimento econômico chinês, né? Mas é uma legitimação muito grande do que foi a China em 10 anos, né? E 10 anos na era Xi Jinping, né? Os últimos 10 anos com Xi e agora mais um mandato de 5 anos. O Ricardo Tristão mandando aqui um apoio, dizendo parabéns, camarada Elias Jabbour, vitória da classe operária brasileira, né? Bruno Gontijo dizendo, gostaria de saber o que perdemos ou regredimos na relação comercial com a China nesse atual desgoverno e o que ganharíamos, melhoraríamos com o futuro governo Lula. Eu vou deixar anotada essa questão aqui do Bruno para a gente falar um pouco mais sobre o Congresso. Porque no Congresso você tocou muito bem, quer dizer, o Xi falou muitas vezes sobre o tema da tecnologia, né? Existe essa preocupação com semicondutores, mas ele também falou muito sobre a questão da defesa, né? É correto dizer, Elias, que a China vai buscar agora se defender mais e mesmo que isso possa sacrificar um pouco o crescimento econômico, o mundo deve se preparar para um crescimento chinês menor, porque a China vem carregando o mundo há bastante tempo, né? A China contribuiu nos últimos 10 anos com quase 40% do crescimento econômico mundial, enquanto que os Estados Unidos e a Europa Ocidental, mais Japão, né, e Coreia do Sul a 31%, ou seja, a China é o país que mais contribuiu e vai continuar sendo o país que mais contribui ao crescimento econômico mundial. Só que a questão não é que ela está crescendo menos, é que hoje a China ela chegou a um patamar de desenvolvimento em que ela pode escolher se ela pode ficar 1 ano ou 2 anos sem crescer, ou seja, ela pode escolher. Caso da política do Covid-0 é uma escolha que eles fizeram de focar em enfrentar o vírus e não colocar a economia no primeiro plano. Isso é uma escolha política, é uma escolha que eles conseguiram fazer, dadas as condições materiais da China, né? E a segunda, de como crescer. Se ela pode crescer de forma mais sustentável, menos sustentável, de forma X, Y, Z. A China alcançou essa autonomia de se quer crescer e como crescer, né? Então, é muito claro que a partir de agora o crescimento econômico chinês ele vai ganhar qualidade, né? O que significa um crescimento mais pautado pela inovação tecnológica e mais pautado pela elevação crescente da capacidade de consumo das pessoas na China. Então, são essas duas molas internas do crescimento econômico chinês a partir de agora. E quando se chega a esse ponto de crescimento econômico, essa dinâmica de crescimento econômico pautado por isso, vai deixar de crescer 9% para crescer 5%, 4%, ou seja, porque quando você cresce 12%, você é muito atrasado. Então, o atraso é um sinônimo de dinamismo, né? Agora, na medida em que o país cresce, passa a ter uma qualidade maior de crescimento econômico, os números são menores, né? Mas, só para terminar, não significa que, por exemplo, um dado que é crucial para se entender o que a China é hoje e o futuro dela é a produtividade do trabalho. Então, a China, por exemplo, ela continua tendo, apesar de crescer menos, né, entre aspas,
uma produtividade, uma elevação da produtividade do trabalho maior que nos Estados Unidos, né? O que significa que a China está tendo uma taxa de investimento muito concentrada em alta tecnologia, ou seja, em trabalho morto, vamos dizer assim, né? Onde a produtividade é maior, né?